Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Igreja na Atualidade. Igreja na Atualidade é um programa semanal que integra a grelha da Ângelus TV e é também emitido à sexta-feira entre as 20h30 e as 21h30. Um programa que visa refletir sobre a atualidade da Igreja e perceber de facto de que forma esta atualidade se cruza ou não com aquilo que é o nosso cotidiano. É um programa de conversa descontraída, mas que aborda por vezes assuntos sérios. Por isso, além de termos um comentador fixo, teremos também, a algumas alturas, uns convidados em estúdio. Conforme seja o tema, se justifique ou não. Vamos conhecer o nosso comentador. Na verdade, eu acho que ele até dispensa qualquer apresentação. Ainda assim, e porque será o meu companheiro de estúdio nesta jornada da Igreja na Atualidade, vamos passar às apresentações. José Luís Fernandes Borga. E sei que ele vai estar muito atento ao que vou dizer e qualquer correção fará a seguir. É o seu nome completo e conheceu o mundo pela primeira vez no dia 19 de novembro de 1964, cerca de uma hora depois do seu irmão, Luís Manuel. Nasce em Lapas, uma aldeia junto à cidade de Torres Novas, e numa família onde até já havia duas meninas e o irmão primogênito, que, nessa altura, já frequentava o seminário menor de Santarém. Portanto, há dois padres Borga, irmãos, com 12 anos de diferença. Primeiro, o João Maria e depois o José Luís. Em 1977, no seio desta família católica, acontece a ordenação sacerdotal de João Maria. Isto fez então saber e ver como esta entrega ao serviço da Igreja é uma bonita e possível vocação na própria Igreja. 4 anos depois, é a vez do José Luís ponderar poder ser este também o caminho a que Deus o chamava. E entrou, prestes a fazer 17 anos, no Seminário de Almada do Patriarcado de Lisboa, onde esteve 5 anos, seguindo-se então o dos Olivais. Receberá a ordenação sacerdotal a 26 de maio de 1990, integrando-se no presbitério da sua diocese, Santarém. A música, tanto em casa como na sua comunidade paroquial, foi sempre presente. Desde muito jovem integrou-se no serviço da liturgia da comunidade de Lapas como organista do coro paroquial, o que assegurou até à sua entrada no seminário. Entretanto, com o seu irmão gêmeo e outros jovens colegas da escola secundária de Torres Novas, formou um grupo de baile que dava pelo nome Nova Era, onde era o teclista. No seminário acompanhava a liturgia à viola, em Almada, e ao órgão nos Olivais. No trabalho pastoral, ainda como seminarista, particularmente nos encontros com jovens, era facilmente animador de serviço. Pela música, afirma, comunica e celebra a fé. Já padre, tanto nas paróquias que recebeu como nas aulas que começou a lecionar, a música foi sempre um recurso para desempenhar melhor a sua missão de evangelizar. Como assistente regional de Santarém do Corpo Nacional de Escutas, para celebrar e animar grande número de crianças e jovens, encontra então na música, revela-se um auxílio precioso. Neste capítulo, e para ter entrada no mundo da edição e, claro, do espetáculo, dá-se um encontro providencial em Almoster, a sua paróquia. Encontra então Carlos Alberto Muniz, com quem trava fácil e profunda amizade, e é com ele que virá a editar no jubilar ano 2000, pela editora Ovação, o seu primeiro álbum, com um enorme sucesso, dupla platina, o primeiro dos, até agora, 5 discos, todos com uma enorme receptividade. Registra-se também, além destes, 2 coletâneas de temas mais conhecidos. Quanto a espetáculos, o primeiro data de 10 de fevereiro de 2001, no grande auditório do Centro Paulo VI, aqui em Fátima. Tendo esgotado, fez-se nova edição no dia seguinte, com nova enchente. São os primeiros de muitas largas centenas por todo o Portugal e em muitas comunidades portuguesas também espalhadas por este mundo fora. Muitos e variados os apoios e reconhecimentos recebidos quanto ao serviço de evangelização que este trabalho da música de mensagem cristã proporciona. Muitos e vastos auditórios, entre os quais se contam já os grandes palcos do Coliseu de Lisboa e do Palácio Rosa Mota no Porto. Uma outra faceta é a de escrita. Após mais de 5 anos de colaboração
com a revista Família Cristã. Foram então reunidas em livro algumas das suas respostas aí dadas num livro intitulado Diálogos com o Padre Borga. Mais tarde foi desafiado pela editora Oficina do Livro a escrever, a pensar nas crianças e na sua formação. E desde 2008 já lá vão 5 livros, depois do enorme sucesso de vendas que foi As Minhas Orações, já com 4 edições. Em resumo, o trabalho pastoral deste sacerdote, além das suas tarefas paroquiais que lhe estão confiadas, tem chegado ao grande público através da música, da escrita e das suas muitas participações nos mídia. Importa saber que, em síntese, trata-se então de anunciar a toda a gente a boa notícia de Jesus Salvador. E feitas as apresentações, passamos desde já à conversa. Padre Borga, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Quase que me cansavas de tanta coisa bonita da minha vida. Faltou dizer... Mas eu sei que falta alguma coisa, não é? Dizer que dia 26 de maio, estou quase a fazer anos, é dia de São Filipe de Neri. Muito bem. Bonito, e que a minha primeira missa foi a dos meios de comunicação social. Do dia da Ascensão do Senhor, foi a minha primeira Eucaristia celebrada e versava sobre os meios de comunicação social. Mal sabia eu que iria ser um espaço bem, diria, frequente para as minhas deambulações no magistério sacerdotal. Bem, e falaste de 5 livros, já vai o 6º que tens aí. Falaste de 5 de CDs, creio eu. Já vai o 6º que tens aqui. Que acaba de chegar, portanto, não é? esse tem que fazer o upgrade dessa biografia. Um e falta dizer que finalmente cheguei, depois de participar na Canção Nova, estou a participar desde a primeira vez, desde a primeira semana, na Ângelos TV, que vai ser também uma das minhas grandes trunfos de exibição junto a São Pedro para me deixar entrar no céu. Pois é, então, mas eu tive no Ângelos TV, eu estive na Canção Nova, e fizeste muito bem, mas isso é para espiar os pecados da tua vez. Mas já como é que estás a sentir a primeira semana? Olha que engraçado. Assim que me disseram que tinha que trabalhar como jornalista de grande calibre, afinal, dos grandes espaços noticiosos, e disseram, sim, senhor, é para conversarmos sobre temas da atualidade, e eu disse, é para conversarmos, pois que atualizemos, que esta conversa seja interessante. Não falemos muito de mim, porque isso interessa pouco aqui para o assunto, mas falemos de facto do que está a ser da atualidade, e o que está a ser da atualidade é... Padre, o que é que está a ser atualidade para si? Eu acho que poderíamos começar Vais dizer que é a vinda do Papa a Fátima? Não, ainda não. Mas eu acho que poderíamos começar aqui por o que ele acabou de fazer. Aquela visita ao Egito, que ele diz que foi uma mensagem de paz, um sinal de paz. E foi forçosamente. Ele anda a dizer há uns anos, já vai 4 anos de magistério, que a violência em nome de Deus ofende o próprio Deus. Que Deus é Deus da paz e que as religiões, ele veio agora dizendo, se querem ser radicais em alguma coisa, que o sejam na caridade. Isso é que é essa radicalidade. Toda outra radicalidade, todo outro fundamentalismo, não só não serve a causa de qualquer religião, porque toda a religião, se é autêntica, ela serve a verdade e a condição humana naquilo que ela tem de mais decisivo. É ou nos salvamos todos ou condenamos-nos todos. Nos seres humanos, isto ou vamos todos em comunhão, ou então é como o nosso corpo, quer dizer, ele ou está todo são, ou se alguma coisa está doente, afeta todo o corpo. E na comunhão humana, ele foi a um sítio onde os atentados contra os cristãos têm sido bem sonoros e bem capazes de causar muitos danos, onde ele veio dizer isso também logo com o Daesh, que isto não é uma guerra de religiões, isto é uma desumanidade que tem muitas causas. Ele vai dizendo que tem muitas causas, tem muito a ver com uma coisa que se chama dinheiro. Ele tem dito de muita maneira. O dinheiro que faz com que estas guerras tenham razão de ser. É o petróleo, é a venda de armamento, essas coisas todas que ele vai denunciando assim, constantemente. E foi dito que se a Terceira Guerra Mundial já começou, e ela está a ser vivida aliás, ele até diz que ela está a ser feita por pequenos episódios. Exatamente. É preciso que a dinâmica que a vai... Talvez não seja ingênuo nisso pensar que ele venha à Fátima também por isso, porque parte da mensagem de Fátima tem a ver com a paz no mundo. Não só por ser o centenário, é evidente que já o centenário seria... Mas é evidente nesta sua forma de entender o que é a religião, e não é o catolicismo no sentido estrito. E nesse aspecto, repare-se, ele tem lançado os abraços às outras igrejas cristãs,
de uma forma muito permanente e sem defesas, quase com maior simplicidade, tem lançado as pontes para as outras religiões não cristãs, tem, no fundo, realizado o que o Concílio Vaticano II, já há 50 anos, nos foi, por sinal, no ano em que eu nasci. Escusou dizer isso. Ao terminar o Concílio Vaticano II, nascia um sacerdote também, o que viria a ser Também é sacerdote. muito importante. Claro que é importante, só pode ser importante. Portanto, esta forma do Papa tem de nos dizer que a gente não tem aqui que ter medo da diferença, não temos que funcionar todos ao mesmo tempo, mas temos que nos olhar com respeito e com uma coisa que ele se chama a revolução da ternura. E isto talvez em Fátima também tenha muito a ver. A mãe, a ternura, o saber perdoar, o saber também denunciar o que está errado. A ternura não é nada ingênua. Eu, para ser ternurento contigo, tenho que te acolher, tenho que nivelar ao sítio onde estás, tenho que entender as tuas dores e tenho que perceber se aquilo que eu tenho para te dar te serve. E este Isso Papa faz é isso importante. muito bem, não faz, Padre Borga? Sim, nesse aspecto ele tem colhido, eu posso dizer, até tem reconciliado muita gente fora da Igreja com aquilo que a Igreja tem o dever de ser desde a primeira hora. Sem deixar de dizer que ela tem as pobrezas e as misérias todas desde a primeira hora. A Maria ser mais que os outros. Lembro que a mãe dos filhos de Zebedeu chegou ao pé de Jesus a perguntar se podia pôr um à direita e outro à esquerda. Eram boas pessoas, estamos a falar do Tiago e do João. Quando ele vier com o seu reino, já nessa altura se fazia, imagina, há 2000 anos, se entre os discípulos já estava bem. Agora vês com o teu reino, para a gente ficar do lado dos vencedores. Exatamente. Já nessa altura, e há 2000 anos para esta parte, as coisas não têm sido outras que não estas mesmo. Ou a gente se converte e a palavra de Deus e a sua graça nos desafia seriamente, ou então corremos o risco de andar a falar que os outros são todos maus, sendo que nós somos exatamente iguais. Aliás, algo que fica patente na declaração comum que depois é assinada e em que é o apelo à união e ao respeito, no fundo, pela diferença, e em que o Papa Francisco deixa claro que é possível haver o diálogo mesmo havendo as diferenças. Já vem do Paulo VI. Paulo VI que fez a Evangelho Nunciandi, na altura sobre a evangelização, e já ele dizia que a grande arma é o diálogo. Ou seja, o diálogo não significa que a gente se aniquile, ou seja, que as nossas diferenças não sejam diferenças. Implica que as diferenças não sejam a razão de te anular, mas sejam a razão de nos enriquecermos. As diferenças, vamos lá pôr aqui num jogo, numa linguagem que talvez as pessoas entendam. É muito bom que um avançado não tenha as características de um guarda-redes. Não é? E numa equipa, um bom avançado e um bom guarda-redes fazem a equipa muito boa. E é bom que eles não tenham inveja uns dos outros. Percebam que, no todo, eles ganham todos com a diferença. E nós, por exemplo, quando dialogamos com os evangélicos ou com os ortodoxos, a ideia já não é fazermos proselitismo, que é eles deixarem de ser evangélicos, ou nós sermos iguais a eles, mas percebermos que nestas diferenças existem dimensões, e nisso também o Papa João XXIII dizia, São João XXIII, dizia, a verdade não está sempre só de um lado, ela estende-se às várias facetas, e este Papa tem-no dito de uma forma quase tão atual quanto urgente da gente perceber. Urgente de percebermos, porque se não entendermos isto, vamos continuar a achar que, bem, ok, somos todos diferentes, mas eu sou bom. Logo, se és diferente de mim, tu não prestas, não é? Que é aquela história de dividir entre os bons e os maus, sendo que há uma coincidência. Eu estou sempre do lado dos bons. Na verdade, quando se fala desta viagem ao Egito e depois dos atentados verificados em Domingo de Ramos, todos pensaram que o Papa iria desistir desta viagem. Conhecendo um bocadinho o Papa Francisco, Padre Borga, considera que isso foi até o grande impulso para ele nem pensar sequer em recuar? Ele gosta muito de dizer que não tem medo. Aliás, esse é o grande, eu acho que é a grande, diria, característica do magistério do Papa Francisco, é que é um homem livre. Ele vai aos sítios, não porque é fácil, ou porque é agradável, mas porque tem o dever de ir. E isso é que o norteia. O que o norteia é saber, da minha missão, eu devo ir lá. Logo, todos os riscos que isso implica estão contidos. Basta ver que já desde o princípio se diz que está em risco iminente atentado
no Vaticano. Tentaram que ele ficasse um bocadinho temeroso com o assunto e ele disse, olha, era um favor que me faziam, de facto, já não... Um homem com 80 anos também já não tem nada a perder, verdade se diga. Eu com os meus 52 também já acho que é por aí que eu tenho que começar a nortear-me. Até venho aqui, não tenho medo nenhum, estás a ver? Quero dizer... Mas vir aqui não é preciso ter medo, antes pelo Está contrário. bem, ainda bem que disseste isso, mas não deixa de ser uma razão. O que estou a tentar dizer é que o medo num homem destes, já ele tem tudo menos isso. Muito menos, e às vezes a gente são um bocadinho subtis, e de vez em quando, a gente, sobretudo quando ele bate nos seus pares, assim, chega ao colégio cardinalício e chama-lhe uns certos nomes e explica-lhes umas certas verdades, é que às vezes assim, este tipo não está à procura propriamente de cultivar os amigos e de converter os inimigos. Ele está a confirmar que os amigos sabem como ele é e que os inimigos também confirmam que ele é assim, não há dúvida nenhuma. Se é que de inimigos se trata. Agora é evidente que este tipo de liberdade faz dele um tipo perigoso. Aliás, as pessoas livres são perigosas. Por isso é que a gente convém sempre ter um certo... qualquer instituição, qualquer empresa, convém sempre que os que têm a autoridade tenham um certo ascendente e façam exercer sobre os outros. Aliás, o próprio Jesus dizia isso, não é? Neste mundo, uns fazem sofrer sobre os outros o seu poder. Não seja assim entre vós. Quem quiser ter o poder, faça-se o servidor dos outros, não é? E isto fez com que o Papa, qualquer tipo de... Isso notou-se logo desde o princípio. Qualquer tipo que quisesse dizer isto não é próprio de um Papa, ele disse, não é próprio, isso é dos outros, mas sendo eu o Papa é próprio. É próprio. Não há dúvida. E nesse sentido ele tem tido muito, eu acho que tem feito muito bem à Igreja. Ter um homem cuja liberdade é amar a Deus sobre todas as coisas e fazer da Igreja um instrumento que Deus usa para fazer o que Deus quer fazer no mundo, que é instaurar o seu reino. Reino de paz, de amor, de verdade. Se não for para isso, acaba a ser religião para empatar meninos e para a gente se andar a enganar todos uns aos outros e, se calhar, até escandalizarmos muito demasiado uns aos outros. Aproveitando isso que acabou de dizer, Padre Borga, mas será que a nossa Igreja está preparada para este Papa? A nossa Igreja não está preparada para nada. A nossa Igreja tem é que ter a humildade de se pôr a caminho. Olha, agora nos Atos dos Apóstolos a gente está a ver isso no tempo pascal de forma muito bonita. É o Espírito que conduz. O Espírito pega ali Filipe e diz, vai, acompanha essa carruagem. E está lá o eunuco. E vai andando. E é o Espírito que conduz. Já foi o Espírito que conduziu Jesus desde o batismo de João. A Igreja não tem que se preocupar com ela própria. Ela não é o centro, ela não vive para si. O Papa tem-nos dito de forma quase... Parece um refrão que ele está a dizer. A gente não tem que se preocupar consigo, com os seus clientes. Ela tem que se preocupar, a única coisa que tem é servir a Deus nos irmãos. E aí, bom, o Espírito é que tem que nos dar a sabedoria, a lucidez, o rasgo, a liberdade, a alegria do que o serviço vai implicando. E eu acho, sinceramente, o Papa foi aos países em que os católicos são minoria. Foi aos sítios onde até quem é perseguido nem são os católicos, são os que vêm da Síria e há uns muçulmanos e tudo mais. E vem-nos dizer que, no fundo, o que é contra a religião é a desumanidade. E aqui a religião humaniza-nos. Et se homo, ser de homens. O Papa Paulo VI veio a Fátima em 67 dizer homens, ser de homens. Não é? A questão é, ou nos humanizamos. Agora, não há nada mais divino do que um humano são, puro, livre. Que a esta altura estamos num caminho difícil. Agora temos a humanidade estragada, medrosa, violenta. E isso faz com que ela perca o rosto da humanidade. Torna-se, por isso, o lobo do outro homem. E assim Deus que precisa muito que seja escutado. E, se calhar, a mensagem de Fátima precisa de ser, de novo, acolhida como na primeira hora. Até para porque que haja é esta mensagem de paz que reforça sempre uma mensagem de paz. Foi até o anjo da paz que começou por vir, depois o anjo de Portugal, e a Eucaristia como o alimento da paz, sem dúvida. Aliás, foi o dom primeiro do ressuscitado. A paz esteja convosco. E sem paz significa que não há... Se alguém não está em paz consigo, reconcilie-se com Deus e com os irmãos. Aliás, é esse o fruto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, começamos a missa e ide em paz. Exatamente. O Senhor vos acompanhe. Os construtores da paz são bem-aventurados e, se não for assim, mesmo que com isso a gente tenha que sofrer a violência dos outros. Aqui, aliás, pessoas pacíficas, aqui uma grande homenagem ao Gandhi, não é? Que
que dizia, precisa da sua coragem, dizia ele para os seus irmãos, não para magoar quem está a ofendê-lo, mas para sofrer até ao fim a ofensa que ele está a fazer. Vencer o outro pela não violência, que é muito violento. Hein? Muito bem, vamos fazer aqui uma pequena pausa neste Igreja na Atualidade e voltamos já de seguida. Até já.